Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns, tá? Hoje iniciaremos o capítulo 8. Sim, pessoal, já estamos no capítulo 8. E no vídeo de hoje é bem importante que você tenha visto os vídeos anteriores. Então, se você caiu de paraquedas aqui, eu sugiro, que você vá e veja, os outros vídeos para que você consiga entender, porque às vezes você pode ficar um pouco boiando se você não tiver visto os outros vídeos. Então, pega seu livro, eu sempre falo para vocês fazerem anotações, tá? Tanto no celular, no caderno, o que vocês acharem melhor. E vamos para mais um vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então, hein? Começando aqui, Laboratório do Mundo Invisível. Então, nesse capítulo, a gente vai ver sobre o vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificações das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Então, nos vídeos anteriores a gente viu, sobre a tangibilidade dos espíritos, como que eles se tornavam tangíveis, vimos alguns fenômenos muito famosos, como os homens duplos, sobre a gente também ver o que quando uma pessoa vê um espírito, não necessariamente que o espírito vai estar morto, às vezes ele pode estar vivo, E é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Então, não matem os espíritos. Quando você vê um espírito, não pense que ele está morto, às vezes ele pode estar vivo. E hoje a gente vai ver sobre algumas questões de como é a formação da vestimenta, por exemplo. Vamos lá. No item 126, dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, de panos flutuantes ou mesmo com suas roupas comuns. Os panos soltos parecem ser costume geral no mundo dos espíritos. Então, os panos mais soltos, como a gente vê muito nos filmes mesmo que retratam o espiritismo, a vida espiritual. Como por exemplo, o Nosso Lar, que eles usam umas túnicas, umas roupas mais largas, Não é assim como a gente vê aqui na Terra, por exemplo. É um pouquinho diferente. E aí, aqui ele fala, Pergunta-se onde vão pegar as vestimentas, em tudo semelhante àquelas que usavam em vida, com acessórios do traje. É certo que não levaram esses objetos com eles, pois ainda estão aqui à nossa vista. Então, de fato, não tem como o espírito morrer e levar as roupas dele junto, Não faz sentido. Inclusive, a gente pode usar um exemplo muito legal, do Públio Lentulus, que é um senador romano, que é Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, e ele se apresenta nessa forma de romano para Chico, com as túnicas, com as roupas bem típicas da época, que inclusive é uma existência que ele cita no livro Há 2000 anos. E ele poderia vir com outras aparências, por exemplo, como o escravo, porque depois que ele vive a reencarnação de Públio Lentulus, ele vem como escravo, eu esqueci o nome, mas ele vem como escravo e isso está no livro há 50 anos depois de Chico Xavier. Então, a gente vê que ele optou por vir com essa aparência, de Públio Lentulus, que foi dessa existência que ele teve como Públio, Então, não tem como ele levar, quando ele falece, as roupas e os acessórios dele. Então, como que isso acontece, E aí, ele fala aqui, de onde provém o que usam no outro mundo. E aí, ele continua aqui, ó. Podia-se, até certo ponto, aceitar a existência do traje, porque se pode considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Então, sim, até poderia parar para pensar de fazer parte do indivíduo quando o indivíduo falece e aí levar o traje. Porém, ele continua aqui, ó. O mesmo não se dá com objetos e acessórios, como tabaqueira do visitante da dama doente, que falamos no item 116, número 116. Então, aí entra a importância de vocês terem visto os vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, a gente viu um relato de uma senhora, de uma moça que estava muito doente. E aí, ela teve um fenômeno de ver, espírito. E aí, ela viu um homem, que ela sempre via passeando, assim, no centro da cidade. Ela sempre vinha passando. E ele estava sentado com a tabaqueira dele. E ela olhou para aquilo e isso fez com que ela também associasse a esse homem. E ele estava vivo, mas ela estava doente, ele foi em espírito. Depois, quando ela acorda, quando ela melhora da doença dela, o homem de fato foi visitá-la. E aí ele estava acordado. E aí ela só fez confirmar toda essa experiência que ela tinha vivido, como algo que não foi uma ilusão, não foi algo que surgiu na cabeça dela, de fato aconteceu. Então, como que
né, seria formado esses acessórios? Porque não dá pra falar que tá com a pessoa esses acessórios, uma tabaqueira, né? E aí, ele até lembra aqui, ó, notemos que aqui não se trata de um morto, né? Então esse senhor da tabaqueira, ele não era um morto, mas de um vivo. E que esse senhor, quando veio em pessoa, ou seja, quando ele veio, né, ver ela acordado, quando ela tinha melhorado, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Então ele também tinha quando ele estava acordado. Como que ele tinha enquanto ele estava dormindo? Não é a mesma tabaqueira, não tem como fazer isso, né? Onde então seu espírito havia encontrado aquela que trazia quando estava ao pé do leito da doente. Como que isso aconteceu, né? E aí, a gente vem aqui, ó. Tivemos então o pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Essa doutrina não é destituída de verossimilhança, mas não podia explicar todos os fatos. Então, até essa questão, por exemplo, se o objeto fosse, né, formasse, a matéria condensada formasse, né, os objetos, pegando ali uma parte, também não faria muito sentido, não conseguiria explicar tudo, né? E aí, ele continua aqui, ó. Havia um, sobretudo, que parecia desafiar todas as interpretações. Até agora, se tratou de imagens ou aparências. Vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e se tornar tangível. Nós vimos isso nos episódios anteriores, tá? Que o espírito, né, pelo seu perispírito, né, usando do fluido universal, usando das energias, consegue se tornar tangível. Está bem explicado nos outros episódios, eu recomendo muito que você dê uma olhada, tá? Mas essa tangibilidade é apenas momentânea, então ele fica ali por um período e depois passa. E o corpo sólido se desvanece como uma sombra. Então, uma hora essa tangibilidade do espírito vai embora, uma hora acaba, né? Que a gente viu como que é, o perispírito reveste tudo. É uma coisa bem legal, gente, bem interessante. Então, eu recomendo muito que vocês, se não viram, né, claro, vão lá ver os outros episódios, porque a gente explica isso e conversa bastante sobre isso. Isso já é um fenômeno extraordinário. Mas maior ainda é a produção de matéria sólida persistente. Então, é o produzir a matéria né, sólida que persista, que fique, né? Como provam numerosos fatos autênticos, notadamente aqueles da escrita direta. Então, ele está falando aqui sobre um fenômeno também, que é o fenômeno da escrita direta. A escrita direta, ou a pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o recurso da mão do médium, nem do lápis. Então, gente, lembre-se, psicografia não é a mesma coisa de pneumatografia. Então, a psicografia é o quê? É quando o médium, né, fica ali com a canetinha, com o lápis, com a mão, e aí o espírito utiliza disso para poder, né, passar as mensagens. Chico Xavier psicografava, né, vários médiums aí ao longo que passaram psicografavam. Eu já psicografei, mas eu confesso que não é a minha mediunidade assim mais forte, até porque você tem que ter uma concentração muito importante, né? Mas aqui falando da pneumatografia, tá? Ela é o quê? É você não ter a mão do médium e não ter lápis. Então, o que faz? O suficiente é tomar uma folha de papel em branco, o que se deve fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar que não se pode ser vítima de uma trapaça, ou seja, vai você, pega uma folha de papel, dobra ela, né? Aqui ó, ele fala, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Então, você coloca numa gavetinha ou no móvel. E aí, ó, se houver condições convenientes, ao fim de um tempo mais ou menos longo, então você deixa lá um período, umas horas, né? Aparecerão, né, se for o caso, né, se você for para viver isso, sobre o papel, caracteres traçados, signos diversos, palavras, frases e até comunicações. O mais frequente com uma substância cinzenta. Então, além disso, além de vir uma mensagem, né, alguma palavra, alguma coisa, vem com uma substância cinzenta, semelhante ao grafite. Outras vezes com um lápis vermelho de tinta comum e mesmo de tinta de impressão. Então, gente, isso é um fenômeno. Olha só que interessante. Então, eles têm que, para chegar, né, nesse fenômeno, tem que se tornar, né, usar da matéria. Como que vai passar uma mensagem, né, para o papel que está, né, no nosso plano da matéria?
né? Então ele tem que usar realmente da contestação da matéria e aí, né, conseguir se tornar tangível aquelas mensagens, aquelas letras, aquelas palavras, né? Eis o fato em sua simplicidade e cuja reprodução ainda pouco comum não é muito rara, porque há pessoas que obtêm com facilidade. Se colocássemos um papel junto ao papel, poderíamos crer que o espírito se serviu dele para escrever. Então, se a gente colocasse um lápis junto com o papel, né, a gente poderia deduzir que o espírito usou do lápis que a gente colocou e aí escreveu a mensagem. Mas não é só o papel. Então, desde que o papel é deixado inteiramente só, é evidente que a escrita é formada por uma matéria nele depositada. Então, de fato, a gente tem que ter uma matéria ali para poder conseguir vir as palavras e a gente poder ver, né, e pegar e analisar, enfim. De onde o espírito pegou essa matéria? Aí que tá, entendeu? O pulo do gato é aí. Da onde vem essa matéria? Como que é formado os acessórios? Como que é formado essas palavras, né? Esses símbolos. Enfim, tal é a questão cuja solução fomos conduzidos pela tabaqueira que nos referimos há pouco. O espírito São Luís, esse espírito já respondeu várias perguntas aqui no livro dos médiuns, tá? E vai responder mais essas. Deu a solução das perguntas nas respostas seguintes. Vamos lá, gente. Pergunta número 1. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva, que é a da moça e do moço da tabaqueira. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava a sensação que se sente em tal ação, ou seja, ele sentia aquela mesma sensação, né, de fumar como uma pessoa viva. Ele sentia a mesma coisa que a gente sente quando estamos vivos e vamos, né, por exemplo, bolar um tabaco e aí fumar, né, nesse caso. E ele deixa bem claro aqui falando, não, ele não estava sentindo essa mesma sensação. Não era, nem um pouco igual. E aí, né, ele continua. Essa tabaqueira tinha a forma daquela da qual ele se servia habitualmente e que estava em casa, em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Então, o que era de fato? Se a tabaqueira era igual a que estava em casa, mas não era a que estava na casa dele, o que era essa tabaqueira? Não é mesmo? E aí, o espírito responde. Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, ou seja, o fato dele estar ali com aquela tabaqueira naquele momento era só para que fosse notado, ou seja, para que a mulher assimilasse aquele homem, lembrasse dele, e aí visse que era mesmo de fato ele. E aí quando ele fosse ver ela, né, acordada, sem ser em espírito, ela realmente associasse e visse que de fato aconteceu aquilo. Como de fato foi. E que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado da saúde da vidente. O espírito queria que essa senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Então foi o que eu acabei de falar. Ele queria que ela visse que de fato ele era um espírito que estava ali com ela, zelando por ela, e não que ela achasse que fosse uma alucinação da cabeça dela, né? Então por isso que ele fez tudo igualzinho como se ele fizesse quando estava acordado. E aí a gente continua aqui, ó. O Senhor diz que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Então ele tá falando da questão da palavra aparência, porque o Espírito respondeu que essa tabaqueira era uma aparência. Mas quando fala aparência, dá a entender que é uma ilusão de ótica, que não é algo real, né? Então ele quer saber o que seria isso. Queremos saber se essa tabaqueira era apenas uma imagem da realidade ou se havia qualquer coisa de material. Então a tabaqueira era apenas uma ilusão de ótica, né? Realmente algo que não era real, né? Que era só uma, né, ilusão, ou se de fato tinha ali alguma energia material, né? Algum princípio da matéria. E aí ele falou aqui, ó, certamente é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência das vestimentas parecidas àquelas que usava quando era vivo. Então ele não só responde que sim, de fato, aquela tabaqueira tinha sim o princípio material, como, né, complementa falando que qualquer espírito que use ali uma vestimenta precisa, né, dessa ajuda do princípio material. Que aí o perispírito, olha só, toma a aparência das vestimentas parecidas àquelas que usava quando vivo. Então, por exemplo, se eu tive uma reencarnação, o meu mentor mesmo, pessoal, uma vez ele apareceu com uma capa muito bonita, com uma roupa muito bonita, assim, vermelha, bem bonitona. E certamente ele teve, né, para poder usar aquela roupa, né, ter aquela roupa ali com ele, usar, né, ter a ajuda do princípio material, para que o espírito tomasse, né, o perispírito dele tomasse essa aparência e aí conseguisse aparecer para mim daquela forma. Então, por exemplo, às vezes você teve várias existências
e você gosta de uma existência que você viveu em Roma, né? Como o Emmanuel. Se você quiser, né, o teu perispírito, com a ajuda do príncipe material, vai tomar aquela aparência e aí você vai ter aquela aparência. Olha só, isso é muito interessante, né? Muito legal de saber. Vamos lembrar, pessoal, que nossos corpos, eles são como se fossem as nossas vestimentas. E aí, quando estamos em espíritos, né, escolhemos, né, claro, também se tivermos mérito para isso, e aí escolhemos um dessas aparências que a gente mais gosta e toma como a nossa aparência, né, com a ajuda do princípio material. E aí ele só faz uma notinha aqui falando que é evidente que é necessário entender aqui que a palavra aparência, no sentido de aspecto e imitação, a tabaqueira real não estava lá. Aquela que o espírito tinha nas mãos era só uma representação. Então, não era a tabaqueira que estava na casa do homem, tá, pessoal? Não vai fazer confusão. E sim, era uma representação. Era uma tabaqueira, né? Uma aparência formada para que a moça pudesse ver e associasse àquele homem, tá? Era, então, uma aparência comprada à original, ainda que formada de um princípio material. Então, mesmo que ela tenha ali um princípio material, né? Era uma aparência comparada, né, à original, né? Então, né, não vamos confundir as coisas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Temos ainda várias questões para ver, tá? Sobre, né, que Kardec pergunta a São Luís e veremos isso no próximo episódio. Tchau!